E se o maior obstáculo entre você e Deus não fosse o seu pecado, mas a forma como você enxerga a graça? E se aquilo que mais te envergonha fosse exatamente o ponto onde o amor de Jesus deseja tocar? Há histórias na Bíblia que confortam, outras que ensinam, mas existem aquelas que confrontam profundamente o coração humano, expõem nossas motivações ocultas e nos obrigam a encarar verdades que preferiríamos evitar. Esta é uma delas. Não é uma narrativa suave, nem um relato religioso comum. É um choque direto entre culpa e graça, entre aparência e verdade, entre julgamento humano e misericórdia divina. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, esta passagem nos coloca diante de uma pergunta desconfortável. Como reagimos quando a graça de Deus se manifesta de forma que foge aos nossos critérios, às nossas regras e às nossas expectativas? Muitos falam de perdão, mas poucos compreendem o que significa um perdão verdadeiramente radical. Um perdão que não pede permissão à religião, que não negocia com o passado e que não se limita à lógica humana. Um perdão que não minimiza o pecado, mas que também não aprisiona o pecador. Neste vídeo, você não será convidado apenas a ouvir um texto bíblico, mas a refletir sobre sua própria postura diante de Jesus. Será que nos aproximamos dele como alguém que precisa desesperadamente de graça ou como alguém que acredita não dever tanto assim? Será que reconhecemos nossa dívida espiritual ou apenas a comparamos com a dos outros? Esta mensagem não é confortável, mas é necessária. Ela não massageia o ego, ela transforma o coração. Ao longo deste vídeo, você será levado a entender que existe uma diferença profunda entre conhecer Jesus intelectualmente e ser verdadeiramente alcançado por ele. Aqui o foco não está em detalhes históricos ou em análises teológicas frias, mas em algo muito mais profundo: a revelação do coração de Cristo diante de um ser humano quebrado e a reação daqueles que se consideravam justos. Prepare-se para ser confrontado, não com condenação, mas com uma graça que revela, expõe e restaura. Este não é um conteúdo para ser apenas assistido, é um chamado para ser sentido, refletido e respondido. Se você já se sentiu indigno, distante, julgado ou preso ao seu passado, este vídeo é para você. E se você acredita que já entendeu tudo sobre fé, moral e religião, talvez este vídeo seja ainda mais necessário. Fique até o final e permita que esta mensagem revele algo essencial. O perdão de Jesus não é superficial, não é seletivo e não é negociável. Ele é profundo, transformador e absolutamente capaz de redefinir uma vida inteira. O ambiente está preparado, a mesa está posta, as aparências estão organizadas, os discursos internos estão alinhados e tudo parece seguir a lógica da normalidade religiosa. É um cenário de respeito social, de reputação construída, de formalidade e status espiritual. Mas é exatamente nesses ambientes que os maiores confrontos espirituais acontecem, porque o conflito real não é externo, é interno. Aqui não se trata apenas de um jantar. Trata-se de um choque entre dois sistemas de valores: o sistema da religião e o sistema do reino. De um lado, pessoas que acreditam estar próximas de Deus por comportamento, posição e imagem. Do outro, pessoas que sabem que só podem se aproximar de Deus pela graça. Este cenário não é apenas físico, ele é simbólico. Representa o espaço onde muitos ainda vivem hoje: ambientes religiosos, estruturas organizadas, discursos corretos, mas corações distantes. O confronto começa no silêncio, nas percepções, nos pensamentos não verbalizados, nas conclusões internas que moldam julgamentos externos. Não há gritos, não há acusações diretas, não há escândalo público. Há desprezo silencioso, rejeição interna, condenação velada. O confronto não acontece entre pessoas, acontece entre mentalidades. Entre quem mede valor espiritual por comportamento visível e quem entende valor espiritual como resultado de transformação interior. Aqui o coração humano se revela mais do que qualquer palavra. A lógica da religião sempre cria categorias, dignos e indignos,
aceitos e rejeitados, puros e impuros. Já a lógica do reino desconstrói essas categorias e expõe algo mais profundo. Todos são devedores, todos carecem de graça, todos precisam de redenção. O ambiente se torna tenso não porque algo externo muda, mas porque algo interno é confrontado. A presença de Jesus não gera conforto automático, ela gera revelação. Onde ele entra, máscaras caem. Onde ele se manifesta, intenções são expostas. Este desenvolvimento não é apenas um relato bíblico, é um espelho espiritual. Ele revela como muitas vezes nos comportamos quando a graça de Deus se manifesta fora dos nossos padrões. Aceitamos a presença de Jesus, mas rejeitamos o tipo de pessoa que ele alcança. Queremos o Cristo que nos valida, mas resistimos ao Cristo que confronta nossos critérios. O cenário do confronto não é apenas um espaço físico do passado, é uma realidade espiritual do presente. É o choque entre uma fé baseada em merecimento e uma fé baseada em misericórdia, entre uma espiritualidade construída por comparação e uma espiritualidade construída por rendição. Este confronto continua acontecendo todos os dias, em igrejas, em famílias, em relacionamentos e dentro do próprio coração humano, porque no fundo, todos nós precisamos escolher de que lado estamos, do lado da aparência ou do lado da transformação, do lado do julgamento ou do lado da graça, do lado da autossuficiência espiritual ou do lado da dependência total de Deus. E é nesse ambiente de confronto silencioso, profundo e espiritual que o reino de Deus começa a revelar quem realmente somos e quem realmente precisamos ser. O clímax acontece quando o silêncio já não é apenas desconfortável, mas insuportável. Quando o orgulho religioso acredita que está seguro em suas conclusões internas e então é surpreendido por uma verdade simples, direta e devastadora. Não é um confronto agressivo, não é uma repreensão exaltada, é algo muito mais profundo, uma revelação que desmonta o orgulho sem levantar a voz. A parábola surge como um espelho inevitável, curto, objetivo, impossível de contornar. Ela não acusa, ela revela. Não aponta o dedo, mas expõe o coração. É nesse momento que toda a lógica da autossuficiência espiritual começa a ruir, porque o orgulho religioso sempre acredita que sua dívida é pequena, administrável, quase inexistente. Ele se compara, se justifica, se sustenta na própria imagem. Já o coração quebrantado não negocia com números, não faz cálculos morais, não relativiza o erro. Ele sabe que devia muito e exatamente por isso valoriza profundamente o perdão recebido. A força dessa parábola está na sua simplicidade, porque ela retira qualquer possibilidade de fuga intelectual. Não há como argumentar contra ela sem se expor. Quem ouve é obrigado a concordar com a lógica apresentada, mas ao concordar, acaba se condenando pelo próprio critério que adotou. O orgulho cai na própria armadilha. Aqui, o reino de Deus inverte completamente a lógica humana. Não ama mais quem erra menos, ama mais quem reconhece que foi perdoado. Não se trata de quantidade de pecado, mas de consciência de dívida. O clímax não está na história em si, mas no impacto que ela causa em quem a ouve, porque naquele instante, toda a estrutura interna construída sobre mérito, aparência e comparação começa a desmoronar. O orgulho religioso é exposto como aquilo que realmente é, incapacidade de reconhecer a própria necessidade de graça. A parábola desmonta a ilusão de superioridade espiritual e revela que todos estão no mesmo nível diante de Deus, devedores dependentes de misericórdia. Não há espaço para autopromoção espiritual, não há palco para performance religiosa, não há mérito a ser exibido, há apenas perdão concedido e a resposta que cada coração dá a esse perdão. O clímax revela algo profundamente desconfortável para muitos. Quem menos ama não é quem mais pecou, é quem menos reconheceu que precisava ser perdoado. Essa verdade atravessa gerações, culturas e sistemas religiosos.
Ela confronta líderes, fiéis antigos, novos convertidos e qualquer pessoa que em algum momento começou a confundir proximidade com Deus com comportamento correto. Aqui, o orgulho é desarmado não por humilhação pública, mas por uma verdade irrefutável. O reino de Deus não se constrói sobre quem parece melhor, mas sobre quem se rende de forma mais profunda. Este é o ponto de ruptura, o momento em que não há mais neutralidade possível. Ou se aceita a lógica da graça, ou se permanece preso à lógica do mérito. O clímax não termina com aplausos, termina com silêncio interno, com reflexão inevitável, com uma pergunta que ecoa no coração de todos: quanto eu realmente entendi do perdão que recebi? Porque a forma como amamos revela exatamente o quanto compreendemos a graça. Quando trazemos essa mensagem para os nossos dias, o impacto se torna ainda mais pessoal, porque o cenário pode ter mudado, as roupas são diferentes, os ambientes ganharam novas formas, mas o coração humano continua exatamente o mesmo. A dinâmica espiritual revelada aqui não ficou presa ao primeiro século. Ela se repete diariamente em igrejas, em lares, nas redes sociais e principalmente dentro da consciência de cada pessoa. Ainda hoje, muitos se aproximam de Deus sustentados por desempenho religioso, por histórico moral, por tempo de igreja, por cargos ou funções, enquanto outros se aproximam carregando vergonha, culpa e a sensação constante de não serem suficientes. A aplicação desta verdade é direta e desconfortável. Todos nós estamos mais próximos de uma dessas posturas do que imaginamos. O perigo não está em reconhecer falhas, mas em acreditar que não precisamos de perdão. Nos nossos dias, o orgulho espiritual se manifesta de formas sutis. Comparações silenciosas, julgamentos internos, discursos corretos sem compaixão, fé baseada em regras mais do que em relacionamento. Muitos defendem a verdade, mas esqueceram da graça. Outros falam de santidade, mas perderam a sensibilidade para o quebrantamento. A aplicação prática desta mensagem nos obriga a olhar para dentro e perguntar: como reagimos quando a graça alcança alguém que, aos nossos olhos, não merece? Celebramos ou resistimos? Aplaudimos ou questionamos? Nos alegramos ou nos incomodamos? Porque a forma como reagimos à restauração do outro revela muito sobre nossa própria compreensão do Evangelho. Trazer essa verdade para os nossos dias também significa reconhecer que Jesus continua sendo escandaloso. Ele ainda perdoa quem a sociedade cancela, ainda restaura quem a religião rotula, ainda acolhe quem muitos preferem manter à distância. E isso continua incomodando. A aplicação não é apenas coletiva, é profundamente individual. Cada pessoa precisa decidir se viverá uma fé baseada em mérito ou uma fé sustentada pela graça, uma fé que compara ou uma fé que se rende, uma fé que aponta ou uma fé que abraça. Nos nossos dias, a maior batalha não é contra o pecado do outro, mas contra o orgulho escondido dentro de nós. Porque é mais fácil condenar do que amar, é mais confortável julgar do que perdoar, é mais seguro manter distância do que se envolver. Esta aplicação nos chama a uma mudança prática de postura. Menos comparação, mais compaixão. Menos aparência, mais verdade. Menos discurso, mais transformação. O Evangelho não nos convida a ser fiscais do comportamento alheio, mas testemunhas vivas da graça que nos alcançou. Trazer essa mensagem para hoje é entender que não fomos chamados para medir quem errou mais, mas para refletir o amor de um Deus que perdoa completamente. Se realmente compreendemos a graça que recebemos, ela inevitavelmente transbordará na forma como tratamos as pessoas. Caso contrário, nossa fé corre o risco de se tornar apenas um sistema moral vazio, sem vida, sem poder e sem transformação real. Ao chegarmos à conclusão desta mensagem, somos confrontados com uma verdade que não permite neutralidade. Todos nós precisamos decidir o que faremos com a graça quando ela nos encontra. Não se trata apenas de compreender intelectualmente o perdão, mas de permitir que ele redefina nossa identidade, nossas atitudes e nossa forma de enxergar a nós mesmos e aos outros. A conclusão não aponta para a mulher do texto, nem para os religiosos que a observaram, mas para o lugar onde cada coração se posiciona hoje diante de Jesus.
Porque o Evangelho não é uma história para ser admirada à distância, é um chamado para ser vivido com profundidade. A graça que perdoa também confronta, porque ela revela aquilo que precisa ser transformado. Ela não apenas apaga o passado, ela inaugura um novo futuro. A reflexão final nos leva a reconhecer que o perdão radical de Jesus continua disponível, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade viva, acessível e transformadora. Ele não exige currículos espirituais, não pede justificativas, não impõe condições humanas, ele apenas convida à rendição sincera. E essa rendição produz frutos visíveis, amor genuíno, humildade verdadeira, compaixão prática. A conclusão também nos lembra que a forma como respondemos à graça define o tipo de fé que vivemos. Uma fé fria, baseada em regras, ou uma fé viva, marcada por transformação. Uma fé que observa de longe, ou uma fé que se lança aos pés de Cristo. Este é o momento de decisão interior, silenciosa, mas profunda. É aqui que cada pessoa precisa responder: tenho vivido como alguém que foi profundamente perdoado? Minha forma de amar reflete a graça que recebi? Minha postura diante dos outros revela misericórdia ou julgamento? A chamada para a ação nasce exatamente dessa reflexão. Não é um convite superficial, é um apelo consciente. Se esta mensagem falou com você, não permita que ela termine apenas como mais um vídeo assistido. Permita que ela gere resposta. Curta este vídeo como um sinal público de que você reconhece a importância desta verdade. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o passado não é mais forte que a graça de Deus. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua fé por meio de conteúdos que confrontam, edificam e transformam. E, acima de tudo, escreva nos comentários uma declaração simples, mas poderosa: eu recebo o perdão radical de Jesus. Não como uma frase automática, mas como uma confissão consciente. Porque quando a graça é recebida com sinceridade, ela não apenas perdoa, ela muda a história, redefine o presente e aponta para um futuro completamente novo.